Um homem foi preso após fazer um motorista de ônibus refém em Santo André, na Grande São Paulo. Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, após render e fazer um motorista de ônibus refém em Santo André, no ABC Paulista. Segundo informações iniciais, ele entrou no veículo, na região de João Ramalho, dizendo que queria falar com o prefeito da cidade, Paulo Serra, e obrigou o motorista a dirigir até a sede da prefeitura, ameaçando-o com uma faca. O veículo fazia a linha AL-129 e estava com 2 passageiros. A polícia foi acionada, o ônibus foi cercado e, após negociações, o suspeito se entregou. Ele foi levado para o 2º DP do município, onde o caso será registrado. Imagina o desespero desse motorista. E um avião de combate a incêndios explodiu após bater em um poste numa rodovia no Chile. Um avião que combatia incêndios florestais no Chile explodiu após bater em um poste e cair sobre uma rodovia ontem. O piloto morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas. As imagens mostram o avião colidindo com a fiação elétrica, girando no ar e explodindo em seguida. A aeronave caiu na rodovia, próxima à cidade de Talca, cerca de 250 quilômetros da capital Santiago. A CONAF, Corporação Nacional Florestal, lamentou a morte do piloto de 49 anos que prestava serviço à instituição no combate de incêndios na região do Maule. A Coreia do Norte anunciou nesta terça-feira o fechamento de agências de reunificação com a Coreia do Sul. A medida é mais uma etapa do aumento de tensões entre os 2 países. Veículos estatais informaram nesta terça-feira que a Coreia do Norte fechou várias agências que trabalhavam para promover a reunificação com a Coreia do Sul. Além disso, o líder Kim Jong-un pediu mudanças constitucionais que permitiriam uma futura ocupação do país vizinho. Um julgamento sensato do ambiente especial, em que o estado mais hostil à República da Coreia existe na vizinhança mais próxima e a situação em que a instabilidade regional está subindo devido à escalada de tensões militares liderada pelos Estados Unidos, levou à conclusão de que o perigo da eclosão de uma guerra a ser causada por um confronto físico aumentou consideravelmente e alcançou uma linha vermelha. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol disse ao gabinete que uma provocação vai receber uma resposta mais forte e enfatizou as capacidades de resposta do exército do país. A retórica beligerante dos 2 líderes reflete a deterioração das relações entre as 2 Coreias, agravadas depois do lançamento de um satélite espião por parte de Pyongyang, que desencadeou a suspensão de um acordo militar para conter as tensões na fronteira. A decisão anunciada pelo Parlamento da Coreia do Norte de fechar as agências de cooperação se junta a outras medidas que também contribuíram para o aumento das tensões, como as manobras militares com fogo real ou o lançamento de mísseis. E o Irã atacou alvos na Síria e no Iraque, onde foram registrados mortos e feridos. A tensão vem aumentando também no Oriente Médio desde o início do conflito entre Israel e Hamas em outubro do ano passado. Os guardiães da Revolução do Irã disseram nesta terça-feira terem atacado alvos terroristas no Iraque e na Síria com mísseis balísticos. As autoridades da região autônoma do Kurdistão iraquiano relataram que pelo menos 4 civis morreram e outros 6 ficaram feridos nos bombardeios. Os ataques ocorrem em um contexto regional delicado, em meio à guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, que também provocou hostilidades no Mar Vermelho entre os rebeldes Houthis do Iêmen e os Estados Unidos. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, disse que Washington condena fortemente e se opõe aos ataques irresponsáveis com mísseis por parte do Irã, que minam a estabilidade do Iraque. A agência de notícias oficial iraniana disse que os mísseis tinham como alvo um quartel-general de espionagem e uma congregação de grupos terroristas anti-Irã em Erbil, capital do Kurdistão iraquiano.
A agência detalhou que o quartel pertencia ao serviço de inteligência israelense Mossad, que o usava como centro para desenvolver operações de espionagem e planejar ações terroristas na região. O Ministério Iraquiano das Relações Exteriores condenou os disparos e denunciou um ataque à soberania do Iraque e à segurança do seu povo. Os Guardiães da Revolução também atacaram com mísseis balísticos locais de reunião de comandos e elementos relacionados com os recentes ataques terroristas, em particular com o grupo Estado Islâmico na Síria. As ações foram uma resposta ao ataque de homens-bomba no aniversário de morte do general Qassem Soleimani, em 3 de janeiro, que mataram cerca de 90 pessoas. O atentado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. O presidente venezuelano Nicolás Maduro afirmou que houve 4 tentativas de assassinato contra ele no ano passado. Ele afirmou que entre os presos, em decorrência dessas operações, há mercenários e militares do Peru, Colômbia, Estados Unidos e de seu próprio país. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou em um discurso de 5 horas diante do parlamento que foi alvo de 4 tentativas de homicídio durante o ano de 2023. Sem fazer acusações diretas, o mandatário garantiu que civis e militares, nacionais e estrangeiros, confessaram os planos e estão detidos. Ele também garantiu que entre os capturados há mercenários e militares do Peru, Colômbia, Estados Unidos e de Venezuela. 4 conspirações. Essas 4 conspirações tinham o objetivo de me assassinar, assassinar o ministro Padrino, assassinar importantes líderes políticos e militares da Venezuela. Importantes líderes políticos e militares de Venezuela. Maduro, que deve buscar a reeleição neste ano, já realizou denúncias parecidas no passado, apontando sempre os mesmos responsáveis: Estados Unidos, a oposição ao governo e narcotraficantes colombianos. E falando em Estados Unidos, Donald Trump firmou-se como o grande favorito do Partido Republicano para as eleições presidenciais de novembro por lá. Com uma vitória impressionante nas primárias, anunciada apenas meia hora após o início da votação. Donald Trump obteve uma vitória triunfante às primárias republicanas de Iowa na segunda-feira e comemorou o resultado com apoiadores. We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout, what a crowd. And I really think this is time now for... Eu realmente acho que é hora de todos se unirem. Queremos nos unir, seja republicano ou democrata, liberal ou conservador. Seria tão bom se pudéssemos nos unir e endireitar o mundo e resolver os problemas, toda a morte e destruição que estamos testemunhando. Isso praticamente nunca foi assim. O atual presidente Joe Biden reconheceu que o resultado coloca Trump como o claro favorito dos republicanos neste momento. O magnata de 77 anos, que enfrenta 4 acusações criminais, obteve uma grande vantagem sobre os principais rivais Ron DeSantis e Nikki Haley, que ficaram em 2º e 3º lugares, respectivamente. Em 4º lugar, ficou Vivek Ramaswamy, que já desistiu da disputa e pediu votos para Donald Trump. A partir da próxima semana, o calendário das primárias vai levar os candidatos a New Hampshire e eles continuarão nos demais estados até junho. Em julho, o candidato presidencial republicano será oficialmente nomeado durante a convenção nacional. Donald Trump quer eliminar a concorrência antes do início dos seus julgamentos, já que alguns deles podem levá-los a penas de prisão. Enquanto isso, os democratas também realizam primárias sem muito mistério, que devem nomear Joe Biden para a corrida pela reeleição. Após o intervalo, de olho em campeonato mundial, a presidente do Palmeiras anuncia a renovação com o técnico português Abel Ferreira. Emmy 2023, maior premiação de televisão americana, consagra Succession, O Urso e Treta. O Brasil News volta rapidinho, não saia daí.